Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por este que vos fala, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. Antes de começar, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considere também ser apoiador pago. A Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais. Os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. E finalmente, você ouve esse podcast também na Rádio 98 News de Belo Horizonte, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais. Sintonize o Meninos Eu Vi todos os sábados no 103.3 de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. Hoje é dia da gente falar sobre um dos filmes mais esperados do ano, a versão de Guillermo del Toro para Frankenstein. I must confess, I never considered what would come after creation. You, the great Victor Frankenstein, you made a mistake. I created something truly horrible. Not something. Someone. This was the way of the world. It would hunt you and kill you. Just for being who you are. Caso você não esteja no planeta Terra, eu vou começar esse episódio lendo a sinopse de Frankenstein, ou dessa versão de Frankenstein, ou Frankenstein, se você quiser abrasileirar, feita pelo Guillermo del Toro. O clássico de terror de Mary Shelley, a autora Mary Shelley, ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein, que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura,
que agora busca por vingança após se ver descartada pelo professor. Esse é o texto do Adoro Cinema. Muito obrigado, Adoro Cinema, por fornecer sempre boas sinopses aqui para este podcast. E essa sinopse é a história desse Frankenstein do Guillermo del Toro, porque existem muitas versões do clássico de Mary Shelley. E eu disse no início, eu brinquei no início, se você não está no planeta Terra, porque Frankenstein é uma das histórias de terror mais conhecidas de todos os tempos. Tem inúmeras versões já feitas no cinema, desde os clássicos, lá com Boris Karloff, até passando por aquela que é a minha predileta, que é o Jovem Frankenstein, de Mel Brooks. Aliás, eu não consegui assistir a esse Frankenstein inteiro sem lembrar das cenas do Jovem Frankenstein. Quando eu terminei esse filme, inclusive, eu peguei o meu DVD de Jovem Frankenstein e fui rever, até para poder diferenciar e até para poder rir um pouco, porque eu não consegui rir muito aqui nessa versão, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então todo mundo tem a sua ideia, a sua memória afetiva de Frankenstein, e todo mundo conhece essa história. O que nos leva a essa versão do Guillermo del Toro? O que o Guillermo del Toro fez aqui? Ele criou uma versão muito bonita visualmente, uma versão deslumbrante. O Guillermo del Toro é conhecido, e eu acho que é uma das marcas do seu cinema, ele é conhecido por criar filmes e atmosferas visualmente brilhantes. É dele, por exemplo, Pinóquio. Ele fez uma versão de Pinóquio que, inclusive, as duas histórias até guardam um pouco de semelhanças, hein? Essa questão entre pai e filho, o criador e criatura, e Pinóquio tem muito a ver com Frankenstein, mas enfim, isso é outra história. Ele fez o Beco do Pesadelo, que até foge um pouco dessa coisa de filmes fantásticos. Ele fez A Forma da Água, porque ele ganhou o Oscar por esse filme, e por aí vai. O Guillermo del Toro tem um cuidado visual muito marcante, seus filmes são marcantes nesse sentido e são sempre um chamariz, é um dos chamarizes principais do seu cinema e é um dos motivos porque me levaram ao cinema, na verdade à Netflix. Eu não consegui assistir esse filme no cinema, me levaram à Netflix para poder assistir essa sua versão de Frankenstein. Mas então, voltando, o que ele faz? Ele divide o seu filme em 3 partes. Ele primeiro faz um prólogo em que ele mostra um navio alemão encalhado ali no Polo Norte, buscando chegar ao Polo Norte, que resgata o nosso querido Dr. Victor Frankenstein ali completamente perdido, e ele tá sem uma perna e leva para o navio, e ao mesmo tempo a gente vê a criatura vivida pelo Jacob Elord. Eu já falei que o Victor Frankenstein é vivido pelo Oscar Isaac? Não, é vivido pelo Oscar Isaac, e a gente entende ali, o navio ali entende que aquela criatura tá atrás do Victor Frankenstein e é uma criatura com poderes e com uma força descomunal e coisas do tipo. E eles tentam combater a criatura, não conseguem e tal. E a partir do momento em que eles resgatam o Victor Frankenstein, ele começa a contar a sua história e aí a gente vai para a segunda parte do filme, que é a história do Victor Frankenstein. Desde sua infância com o pai, em que ele começa a estudar medicina e o irmão nasce e a mãe morre no parto do irmão. A mãe é vivida pela Mia Goth, que também vai viver a Elizabeth, que é a cunhada dele, a esposa do irmão no futuro. Então a gente tem toda a infância, a gente vê ele, de certa forma, rejeitado pelo pai, que é vivido brilhantemente, sempre brilhantemente, pelo sempre brilhante Charles Dance. E a gente vê a preferência do pai pelo irmão mais novo, pelo William, até a mãe morrer, até o pai morrer, eles se separarem. E a gente vê toda a história do Victor Frankenstein, que é o médico e louco, e toda
a trama envolvendo a criação da criatura. Vou soar meio redundante aqui, mas é isso mesmo. A criação da criatura, desde os primeiros momentos, apresentando ali na Academia de Medicina, até ele conseguir um investidor para isso, que é vivido pelo Christoph Waltz, que financia toda a loucura. E aí nessa segunda parte, a gente vê todo o desenho de produção, tudo isso que eu falei sobre o Guillermo del Toro e como os filmes do Guillermo del Toro atraem pelo desenho de produção, pelo visual que ele emprega nos filmes. Se você viu esses filmes que eu citei, A Forma da Água, Pinóquio e por aí vai, você sabe do que eu tô falando, de como é a maneira, como é que o Guillermo del Toro monta seus filmes. E essa segunda parte a gente vê a construção de todo o laboratório, vê a torre, o castelo que eles encontram para poder fazer isso, e a gente vê assim a criação da criatura, desde ele pegando os corpos, cortando, emendando, criando aquela criatura, tô sendo redundante de novo, mas é de propósito, criando aquela criatura com corpos de soldados da guerra, até o pós-criação, em que ele rejeita a criatura, porque a criatura não consegue aprender, ele perde a paciência, e a criatura então vai embora, ele destrói o laboratório e vai morar com o irmão, e a criatura encontra o seu caminho numa casa com um senhor cego e sua família, na verdade com o senhor cego, ele começa a ajudar, a criatura começa a ajudar e mostra que tem um bom coração. Tudo isso tá nessa segunda parte. Na terceira parte a gente vê a versão da criatura. A criatura agora já aprendeu a ler, a escrever, sei lá, até fazer questões de lógica do pensamento científico ou coisas do tipo, e a criatura agora já conta a sua versão da história, mostra a sua versão da história, até tudo confluir num final que eu não vou contar qual é, vocês vão ter que ver ou não. Por que eu tô dizendo isso rapidamente? Porque Frankenstein, eu já disse, é uma das histórias mais conhecidas, mas existem nuances. Eu esperava um filme mais cheio de nuances. Eu esperava um filme em que a questão criador e criatura fosse mais discutida. Eu esperava que os daddy issues, todas as daddy issues, que são aquelas questões entre pais e filhos, que a gente tem muitos aqui, então você tem toda a questão do Victor Frankenstein com o seu pai, ele descontando na criatura tudo que ele sofreu com o pai. Eu esperava que isso fosse explorado de uma forma até mais inteligente. Eu vou colocar a palavra inteligente, talvez na falta de uma, mas eu acho que inteligente se encaixa aqui sim. Eu esperava isso tudo de uma forma mais inteligente. O meu problema maior com essa versão de Frankenstein é que tudo soou muito asséptico, sem emoção. Sabe quando você não consegue se conectar em momento algum com o filme? Não teve um momento do filme em que eu arregalei os olhos, não teve um momento do filme em que uma lagriminha caiu. Os próprios diálogos entre criador e criatura, entre a Elizabeth, vivida pela Mia Goth, daqui a pouco eu vou falar sobre o elenco, que eu tenho algumas coisas a falar sobre esse elenco também. Entre a criatura e a Elizabeth, todos os diálogos entre todos esses personagens soam protocolares demais, soam assépticos. São diálogos que, na minha modesta opinião, poderiam ter sido concebidos no ChatGPT. Eu acho que eu conseguiria sentar e escrever diálogos melhores do que os feitos para esse Frankenstein. A verdade é que essa versão do Guillermo del Toro me pareceu muito preocupada com o visual, muito preocupada com seguir a linha traçada por ele, seguir a linha de visual e a linha cronológica da história, seguir a história traçada por ele, mas não se preocupou em aprofundar a história, não se preocupou realmente em discutir as questões que Frankenstein pede para serem discutidas. Você sabe, isso tudo que eu falei pra você, você sabe que tem a questão do pai com o filho, você sabe que tem a questão criador e criatura, que é talvez o mote principal do livro, da história original da Mary Shelley, aquela coisa toda de ser Deus, você pode criar uma pessoa, só Deus que cria. Isso tem um fundo religioso que não está aqui nesse filme. Esse fundo religioso foi jogado pro lixo. O Guillermo del Toro deixa tudo muito aparente. E é isso também
que me incomodou, mais um incômodo nesse filme. É tudo tão aparente que tem uma cena em que um personagem vira para o Victor Frankenstein e fala para ele: "Você é o monstro". Olha, você botar uma cena dessa, você tá subestimando a inteligência do espectador. O espectador não precisa o tempo todo ser explicado, não precisa ter as coisas jogadas na cara como o Guillermo del Toro coloca. E ele não discute as questões que precisam ser discutidas, ele vai muito na superfície de tudo. E pior, não só ele não discute, como ele subestima o espectador jogando coisas na cara através de diálogos como esse. É tudo muito literal, é tudo muito asséptico. Você vai vendo aquela história, você não tem uma conexão, eu pelo menos, não tive uma conexão emocional com nenhum dos personagens, nem com a criatura, e eu vou falar mais sobre isso agora. Então é isso, o filme é muito meh. Sabe, meh, M-E-H, é isso. Esse é o Frankenstein do Guillermo del Toro. Sobre atores e personagens, acho que vale a pena a gente perder um pouco de tempo aqui, até porque isso, no final das contas, é o que forma a história do filme. Primeiro, o Oscar Isaac como Victor Frankenstein. Primeiro, eu preciso dizer que quase todos os atores aqui se esforçam muito para darem uma profundidade a personagens que o roteiro não ajuda. Nem o roteiro, nem a direção do Guillermo del Toro. O Victor Frankenstein do Oscar Isaac é uma pessoa odiosa, uma pessoa que você odeia desde o início, você até simpatiza um pouco com a questão dele enquanto criança e tal, mas logo quando ele é adulto, você em momento algum consegue gostar daquela pessoa, e principalmente depois que ele cria a criatura ou o monstro, aí sim ele é completamente odiado. O Guillermo del Toro deixa claro, é isso, é mais uma questão literal. Ele deixa claro que você tem que odiar o Victor Frankenstein e você tem que amar a criatura. A criatura vivida pelo Jacob Elord, que também tá muito esforçado. Desde o início você gosta da criatura, ele deixa muito claro através de todas as expressões, através de toda a expressão corporal. Aliás, eu não gostei da caracterização da criatura. Eu acho que o Jacob Elord, às vezes, ele se esforça muito nos movimentos, em conferir aquele tom meio desengonçado à criatura, mas não precisava disso. Pega lá o Boris Karloff que vocês vão entender o que eu tô falando, ou pega lá o jovem Frankenstein, vocês vão entender o que eu tô falando, não precisa ser desengonçado. Mas ainda assim, você gosta da criatura. O Guillermo del Toro deixa muito claro que a criatura é o mocinho do filme, é o coitado, é a pessoa de quem a gente tem que ter dó, porque é mesmo, na história é assim mesmo, mas em momento algum ele discute. Eu preferia muito mais que o filme nos deixasse na dúvida se criador e criatura são mocinhos ou vilões. Não é nem deixar na dúvida, que tivesse esses dois lados, porque os personagens são ricos a ponto de criarem essa dúvida na nossa cabeça. Você pode fazer personagens bidimensionais ou multidimensionais. O que o Guillermo del Toro faz aqui é criar personagens unidimensionais. Você sabe direitinho desde o início quem é aquele personagem, quais são as intenções e como ele vai agir até o final do filme. Aí eu queria falar da Mia Goth, que também o Guillermo del Toro usa de uma sutileza que não é nada sutil. Tô brincando, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma forma muito irônica. A mãe do Victor Frankenstein e a mulher por quem ele se apaixona, que é a namorada, a noiva do irmão, é vivida pela mesma atriz. Você quer coisa mais literal do que isso? Então ele nutria uma paixão pela mãe. Todas as cenas da mãe lá, que não são muitas, diga-se de passagem, mas todas as cenas da mãe lá atrás são muito bonitas, desde ela com o filho até a morte. A sequência da morte da mãe, o funeral da mãe é muito bonita. E isso é que realmente importa nesse filme, isso é que realmente sobrou pra mim nesse filme, mas não tem nada mais literal do que isso, você colocar a mesma atriz pra viver a mãe e o interesse romântico dele. E quer saber mais?
A Mia Goth não deu conta do recado. Mia Goth é uma atriz muito bonita, mas todas as vezes que ela aparecia, ela me incomodava muito. Eu acho que ela tá muito canastrona nesse filme. Ela não é uma má atriz, ela já mostrou no passado que ela tem muito potencial, mas nesse filme ela tá completamente perdida, e eu acho até que isso é corroborado, de certa forma, inconscientemente, pelo Guillermo del Toro, que ajuda a Mia Goth a ficar perdida. Todas as cenas, ela parece estar perdida, ela não se conecta, você não entende a conexão dela com a criatura, você não entende o porquê dela se apaixonar pelo Victor Frankenstein. Aliás, a história dela com a criatura é muito engraçada, porque desde que ela vê a criatura, o Jacob Elord, vamos dizer assim, desde que ela vê a criatura, ela tá fascinada, ela tá apaixonada, mas isso não é consumado. Enfim, é tudo uma grande confusão, fruto de um roteiro muito mal ajambrado, fruto de uma direção que me parece, se preocupou muito mais com a questão estética do que com a narrativa. A narrativa desse filme é muito falha e não provocou uma conexão emocional em momento algum. Ele não consegue estabelecer. Você pode até não gostar de filmes anteriores dele, como Pinóquio, como A Forma da Água, mas não tem como não dizer que ele consegue provocar, ele consegue transmitir uma carga emocional, consegue nos jogar emoção através da tela, da telinha ou da telona, independente de onde você tiver visto. Nesse filme, ele não consegue em momento algum. Eu disse no início e eu reitero, é um filme asséptico, é um filme que você termina, você desliga e você esquece completamente. Não à toa, eu fui pegar o Jovem Frankenstein para poder, o Jovem Frankenstein, ou Frankenstein, se você assistiu ao filme, você sabe por que eu tô falando isso, é uma piada interna do filme. Você pega, aquele filme tem muito mais alma, é muito mais divertido, é uma maneira muito mais legal de você pegar uma obra imortal de uma autora como Mary Shelley, um dos livros mais importantes da história do terror, você pegar isso e traduzir de outra forma. O que o Mel Brooks fez, colocando o Frankenstein dessa forma e traduzindo à sua maneira, deu um toque pessoal em narrativa, em história, em ambientação, coisa que o Guillermo del Toro só conseguiu nesse terceiro item, na ambientação. Aí sim, você vê a cara do Guillermo del Toro, você vê o jeitão dele, você vê onde foram os milhões gastos nesse filme e para por aí. Então é isso. Frankenstein de Guillermo del Toro, pra mim, leva 2 estrelas pelo visual, pelo desenho de produção, pela maneira Guillermo del Toro de construir grandes imagens no cinema. Se você tiver oportunidade, inclusive, assista no cinema, apesar de eu não ter tido a oportunidade, porque eu acho que esse tipo de filme tem que ser visto no cinema, ou se você tiver uma televisão aí, 80 polegadas em 4K, talvez funcione também, mas deve funcionar muito mais no cinema do que na telinha. Se depois disso tudo, você ainda se animar a assistir a Frankenstein, porque eu não recomendo. Pra mim não funcionou e olha, se esse filme for indicado ao Oscar de melhor filme, eu vou ficar muito revoltado. Isso a gente vê em janeiro, porque ele está cotado, tá? Ele é uma das grandes apostas da Netflix para indicações ao Oscar no ano que vem. A Netflix está investindo, está botando dinheiro na campanha e eu acho que ele vai conseguir. Oscar de desenho de produção, fotografia, talvez ele consiga. Agora, Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, olha, eu vou ficar muito revoltado. Se o Guillermo del Toro foi indicado para Oscar de melhor diretor, me desculpe, mas eu vou ficar revoltado. Vocês vão me ver revoltado em toda a campanha do Oscar, ok? Mas agora eu quero saber o que você achou. Me conte, você assistiu? Você pretende assistir depois de tudo que eu falei aqui pra vocês sobre o Frankenstein de Guillermo del Toro? Cá entre nós, prefiro o original, prefiro o Boris Karloff lá atrás, prefiro o Jovem Frankenstein, deixa esse aqui de lado, hein? Ou até o Frankenstein de Mary Shelley, feito pelo Kenneth Branagh na década de quê? De 90? Que também é uma boa abordagem do filme. De todos, esse aqui é o pior. Eu não queria usar essa palavra pior, não, mas eu acho que na comparação
essa palavra precisa ser dita. É o pior filme Frankenstein que eu já assisti. E olha que vem outro aí, tá? Vem o filme da Maggie Gyllenhaal, que é a noiva de Frankenstein. Não sei se estreia esse fim de ano ou no início do ano que vem, mas vem aí nos próximos meses e a gente vai ver mais uma versão de Frankenstein no cinema. Mas é isso, me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James do X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não custa lembrar que o Meninos Eu Vi também está todos os sábados na Rádio 98 News de Belo Horizonte. Sintonize a 98 News no 103.3 FM de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. O Meninos Eu Vi volta na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!